pessoal, beleza? Meu nome é Gabriel Sandrin, tá no ar mais uma aula. Nosso tema de hoje é Síndrome de Mirize. E eu tô aqui com o notebook, preparei uns slides para ficar mais organizado, né, o raciocínio. Mas não se preocupe que à medida que eu for passando o slide aqui no notebook, vai aparecendo aqui para vocês na edição, beleza? Há pouco tempo atrás, mais ou menos, não sei, umas 2 semanas eu acho, eu fiz um desenho, um post sobre Síndrome de Mirize. Fiz uma brincadeira. Vale ressaltar que esse desenho dá muito trabalho para fazer. Então eu fiz esse desenho e aí botei assim na legenda, ó. É assim que começa a famosa Síndrome de Mirize. O que me chamou a atenção foi que alguns seguidores comentaram assim: famosa, fingindo que entende e rindo. KKKK. Ou seja, foi até bom eles comentarem, porque foi até um erro da minha parte achar que todo mundo sabia o que era síndrome de Mirize. E na verdade, quem acompanha aqui o canal e segue o nosso Instagram, tem gente do primeiro período, tem gente do quinto período, tem gente do internato, tem gente que está estudando para residência, tem gente que já é especialista, tem gente de todas as fases da formação médica, né? E aí a gente às vezes tem que ter empatia de saber que nem todo mundo sabe. E então eu fui me lembrar da época que eu era acadêmico. Todo mundo com essa carinha aí de quinta série, sexta série, mas na verdade é faculdade. Então, eu também não sabia o que era síndrome de Mirize. Na verdade, eu vou dizer para vocês quem é que sabe. Quem sabe síndrome de Mirize é ou quem está estudando para residência ou quem já está na rotina de cirurgia, quem já é residente de cirurgia, quem já é cirurgião. E até mesmo, às vezes nem todo mundo que está estudando para residência sabe e nem todo mundo que está na residência de cirurgia ou é cirurgião também sabe, tem esse detalhe. Mas geralmente é esse grupo de pessoas, grupo de formação que já sabe o que é síndrome de Mirize. Então, inspirado nisso, para a galera que não sabe, para quem está no começo do curso, no meio, não importa qual é a fase da formação, para quem não sabe, então eu resolvi fazer uma aula sobre a síndrome de Mirize. Então vamos nessa. O que é a síndrome de Mirize? Nada mais é do que uma complicação da colelitíase, da pedra na vesícula. Então a gente tem, como está vendo aqui nos slides, a gente tem diversas complicações, né? Bulverê, colecistite, coledocolitise, pancreatite, a própria mirize, ilho biliar, colangite e etc. Tem mais aí que eu provavelmente não coloquei nos slides, para mostrar que tem muitas complicações a colelitíase. Mas o nosso tema de hoje é essa mocinha aqui, a síndrome de Mirize. Então beleza, é uma complicação da colelitíase, mas o que é de fato a síndrome de Mirize? É exatamente o que mostra o desenho. É quando um cálculo dentro da vesícula empurra de forma extrínseca o ducto biliar comum. Então é exatamente o que está desenhado na imagem, na brincadeira. Como é que acontece essa compressão? Pode ser porque o cálculo dentro da vesícula tombou para cima da via biliar, para cima do ducto hepático comum, ou pode ser porque o cálculo impactou no infundíbulo, promoveu uma inflamação e essa inflamação comprimiu a nossa via biliar, certo? Então é um cálculo que tombou ou um cálculo que promoveu uma inflamação que acabou comprimindo ali o ducto hepático comum. Existe uma mentira nesse desenho, tá? Qual que é? Normalmente, na síndrome de Mirize, o cálculo não é tão pequeno assim. São cálculos grandes, volumosos, que fazem a vesícula tombar, o que promove essa inflamação que comprime o ducto hepático comum. Não é cálculo tão pequeno assim. Ah, eu achei que tu fosse falar que a mentira era que eles estavam conversando. Não, não. É porque o cálculo é pequeno, na verdade é cálculo grande. Na vida real, olha aí, a gente percebe que o cálculo realmente não é tão pequeno como mostra o desenho. É grande. Então é um cálculo grande que comprime a via biliar. Tá vendo? Outra imagem aqui, ó. Tá vendo a bolona preta aqui, ó? Cálculo. Tá lá dentro da via biliar. Na imagem em 3D, a parte que tem um cálculo promove uma falha na imagem. A imagem não aparece, então é uma falha de enchimento. Então a gente percebe que os cálculos, na verdade, na vida real são grandes. Como é que essa doença pode de fato se apresentar? Guarda esse conceito. Na medicina,
toda estrutura que está inflamada, coladinha com outra estrutura, pode promover a formação de uma fístula. A área inflamada encostada na outra pode formar uma fístula. Então a gente tem uma vesícula que está inflamada e está tombando para cima do ducto hepático comum. O grande perigo é essa compressão formar uma fístula, certo? Então a síndrome de Meniere's pode acontecer ou simplesmente por compressão, ou também, como a gente pode ver na figura mais abaixo, por fístula. Então a vesícula tomba para a via biliar, forma uma fístula, a vesícula tomba para a via biliar, forma uma fístula, e aí cria como se fosse um rombo. E aquele cálculo que estava na vesícula pode passar para a via biliar, como a gente está vendo de forma bem nítida aí na figura de baixo, né? Os cálculos que estão em preto, a vesícula fistulizou para a via biliar, fez um rombo e os cálculos estão passando com facilidade. E agora, entendendo que tudo começa com a compressão e depois pode vir formar uma fístula, a gente chega nesse ponto alto da aula, que é a classificação de Cisendes. O que é isso? Nada mais é do que a história, a progressão natural da síndrome de Meniere's. Cisendes tipo 1, a gente percebe que tem só uma compressão extrínseca. Cisende tipo 2, a vesícula já forma uma fístula com o ducto hepático comum. E o cálculo invade esse ducto hepático comum, mas compromete apenas 1/3 da luz desse ducto. Quando esse cálculo, já no Cisende tipo 3, esse cálculo já compromete 2/3 da luz. No último tipo, Cisende tipo 4, o cálculo já está comprometendo toda a luz da via biliar, já está obstruindo tudo. Então, repetindo, Cisende tipo 1 é só compressão, Cisende tipo 2 já é uma fístula com comprometimento de 1/3 do ducto, tipo 3 com comprometimento de 2/3 do ducto e tipo 4 obstrução completa do ducto. Então já é uma fístula bem maior, um rombo bem maior que já está todo o conteúdo, todo o cálculo já está obstruindo toda a luz do ducto hepático comum. Quais são as manifestações clínicas da síndrome de Meniere's? Vamos com calma. Temos pedra dentro da vesícula, então a gente pode ter manifestação de colelitise, né? Foi manifestação de uma simples pedra na vesícula. Qual que é? É uma dor em hipocôndrio direito que irradia para dorso, geralmente após ingesta de alimento gorduroso, que pode estar associada a náuseas e vômitos. Então, um quadro de colelitise a gente pode ter, já que tem pedra na vesícula. Se o cálculo impacta no fundíbulo, então a gente pode ter também manifestações de colecistite, dor em hipocôndrio direito, com duração maior do que 6 horas, associada a náusea e vômito, também associada a febre, com queda do estado geral. Então, tem um cálculozão ali que impacta, também a gente pode ter manifestações da colecistite. Lembrando a classificação de Cisendes, se a gente tem compressão ou tem uma fístula que não obstrui totalmente a luz da via biliar, a gente pode ter uma icterícia ali mais branda, como mostra a imagem 2, icterícia ali mais flutuante. Já se tem uma progressão mais avançada da síndrome de Meniere's, já tem um comprometimento de toda a luz da via biliar, a gente então vai ter uma colestase progressiva, uma síndrome colestática mais progressiva, como mostra aqui na última figura, na figura de baixo, uma icterícia mais 4 cruzes em 4, né, mais pronunciada. Então a gente pode ter manifestação de colelitise, colecistite, uma icterícia flutuante ou mesmo uma colestase mais progressiva. Diagnóstico da síndrome de Meniere's. Bom, o diagnóstico, na grande maioria das vezes, é feito no intraoperatório. Um paciente comum, de pré-operatório comum, de uma colelitise, um exame ali que é mais usualmente pedido, que é o padrão ouro, para investigar a pedra na vesícula, é o ultrassom de abdômen. O ultrassom de abdômen é muito bom para ver vesícula, características da vesícula e pedra, mas ele não é muito bom para estudar vias biliares. Então, às vezes a síndrome de Meniere's pode passar batido. E como mostra a figura 1, em boa parte das vezes o diagnóstico é no intraoperatório. O paciente entrou para operar uma pedra na vesícula,
E a cirurgia durante a cirurgia começou a perceber que a vesícula estava grudada na via biliar, estava comprimindo, estava já fistulizada. A gente já diagnostica ali então no intraoperatório. Mas, se o paciente já chega com uma história de icterícia, flutuante ou progressiva, já liga o nosso alerta, né? Para pensar, às vezes, uma doença não só da vesícula, mas algo que está também na via biliar. Quais são os melhores exames para estudar a via biliar, as vias biliares? Os melhores exames são CPRE, segundo exame aqui que aparece na nossa imagem, nosso slide, e colangiorressonância. Então, CPRE e colangiorressonância são os melhores exames para estudar as vias biliares. CPRE não é todo lugar que faz. CPRE é um exame endoscópico avançado. Não é todo hospital que tem. Não é todo profissional que é capacitado e consegue realizar esse exame. Então tem essas limitações. Além disso, tem mais risco, né? Pancreatite, colangite. A colangiorressonância, então, é mais usualmente, vamos dizer assim, mais fácil de ser feita. Porque não tem tantas complicações, não tem riscos e pode ser feita apenas com aparelho de ressonância. Então, os dois melhores exames é CPRE e colangio, certo? Mas, em boa parte das vezes, o diagnóstico é no intraoperatório. E como é que a gente trata, então? O tratamento, na prática, vai depender muito do feeling do cirurgião. Por exemplo, lembrando a classificação de Cisenes, tipo 1 é só compressão, tipo 2 é uma fístula que compromete 1/3 da luz, da via biliar, tipo 3, uma fístula que compromete 2/3 da luz, tipo 4 obstrui tudo. Então, pegando esse gancho da classificação de Cisenes, o Cisenes tipo 1, durante a cirurgia, de repente a gente consegue dissecar um planinho entre a vesícula e a via biliar. Afinal de contas, a vesícula está só comprimindo, não está fistulizada. Se eu consigo encontrar um planinho, separar a vesícula da via biliar, que ela estava só tombada, não estava fistulizada, o tratamento é simplesmente a colestectomia, é retirar a vesícula, como mostra aqui a nossa primeira imagem, que é uma imagem representando aqui a colestectomia videolaparoscópica. Ponto. Já Cisenes tipo 2, 3 e 4 é quando já tem fístula, né? Imagina, a vesícula tombou para cima da via biliar, fez uma fístula, grudou. Na hora que a gente separar essas estruturas, vai ficar um rombo na via biliar, vai ficar um buraco. O que eu posso fazer então para consertar esse buraco? Primeiro passo, fazer colestectomia, tirar a vesícula, onde tem a pedra, né? Onde tem todo o problema inicial. Mas e o rombo na via biliar, como é que se conserta? Depende do grau do rombo. Se for um rombo discreto, é sutura da via biliar, colocação de um dreno de Kerr, coledocoplastia, né? Mas de fato, o que acontece é que esse rombo, às vezes, ele é muito danoso para a árvore biliar, muito danoso para o ducto hepático comum, colédoco. E aí a cirurgia de cara tem que ser uma derivação biliodigestiva, né? O que é, resumidamente, a via biliar, o nosso colédoco, a via biliar tem que chegar no duodeno. Se tem um comprometimento dessa via biliar, a gente tem perda tecidual dessa via biliar, a gente não chega no duodeno, a gente não consegue tracionar o duodeno lá para a árvore biliar. O que a gente faz? Leva uma alça de jejum, uma técnica que a gente chama em Y de Roux, para poder anastomosar com a via biliar. E aí vira uma derivação biliodigestiva hepático-jejunal em Y de Roux. É a cirurgia mais empregada para reparar esses grandes danos da árvore biliar, né? Então, para fins didáticos, a gente pode até separar, de acordo com a classificação de Cisenes, qual que é o melhor tratamento. Cisenes tipo 1, só compressão, colestectomia. Consigo dissecar um plano e faço colestectomia. Tipo 2, de repente uma rafia ou um dreno de Kerr. Tipo 3, uma coledocoplastia, reconstruir o colédoco. Tipo 4, derivação biliodigestiva. Isso é uma forma didática de esquematizar, mas na prática vai muito do feeling do cirurgião. E na grande maioria das vezes, como a inflamação é exuberante, se tem fistulização, já é um comprometimento maior da árvore biliar, de cara, o procedimento de escolha é a derivação biliodigestiva. Beleza? Esse foi o nosso tema de hoje, síndrome de Mirize. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like se gostou, se inscreve no canal, deixa aqui no comentário sugestões de novos temas, beleza? E
Um grande abraço.